E aí galera do Fred Explica, eu sou o Leandro Bernardes e eu tô aqui mais uma vez no canal hoje para falar sobre depressão. Bem, Setembro Amarelo já acabou, mas é um tema que a gente sempre tem que revisitar, conversar, debater, porque desse jeito a gente ajuda o maior número de pessoas possível. E eu tô aqui no Aterro do Flamengo com o Rafael e tem uma pergunta para fazer pro Fred. Rafael, tudo bom? Tudo bom. Qual é a sua pergunta? Então, Fred, eu queria saber se existe só um tipo de depressão. Porque eu às vezes acho que as pessoas falam que depressão fosse ficar triste. E aí eu ouvi dizer que não, que existiam vários tipos de depressão. Eu queria entender melhor isso. Ei, Fred, qual é a sua resposta? Rafael, obrigado pela pergunta. Alô, galera aí, começando esse projeto novo aqui no Aterro, aberto a vocês e ao público que estiver passando também, para a gente responder e tirar essas dúvidas. Bom, é uma questão importante, né, que o Rafael está trazendo. A gente ter pelo menos uma noção dessa diferenciação de uma depressão. Qual é a diferença, por exemplo, de uma depressão para um luto, né, que se chamava antigamente, por exemplo, de luto e melancolia. Mas mesmo assim é sempre válido esse esclarecimento. Então, Rafael, a gente pode dividir, primeira coisa, a depressão num quadro de luto, por exemplo, se você tem uma perda, uma situação difícil que aconteceu na sua vida, um momento que você está passando específico, né? E você vai curtir aquela tristeza, vai ficar naquela melancolia durante um tempo, ou ficar naquela bad durante um tempo. Isso é muito comum, a gente não pode caracterizar isso como uma depressão, sabe? A gente tem que esperar um tempo de manifestação desses sintomas para ter um diagnóstico correto sobre a depressão. Quando se tem esse diagnóstico, aí já entra outra coisa. Existem vários tipos de depressão, né? A gente está mais habituado no senso comum a identificar aquela depressão mais clássica, né, do indivíduo mais apático, né? Às vezes que não quer tomar banho, que não consegue fazer muitas coisas, muito pessimista, falando sempre coisas muito ruins. Mas isso é apenas uma das características. Existe, por exemplo, um tipo de depressão com um quadro de ansiedade, por exemplo, uma depressão agitada, né? Que a pessoa às vezes está extremo oposto, ela está fazendo um monte de coisa, sabe? Está aparentemente funcionando bem, mas aos olhos de um especialista, de um profissional, a gente consegue perceber que existe um sofrimento ali naquela situação, né? Às vezes uma agitação exacerbada, né? Um nervosismo. Aí a pessoa começa a não conseguir fazer as coisas básicas, não consegue dormir, né? Não consegue se alimentar direito, começa a ter problemas sérios no emprego, por exemplo, no trabalho, né? Então são vários tipos. Agora, se você olhar do ponto de vista médico, né, a gente tem hoje, assim, né, naqueles códigos, né, de doenças mentais, a depressão leve a moderada, depressão média, com sintomas específicos, e até uma depressão mais grave, né? O que a gente pode dizer, no fundo, é que quanto antes a gente buscar ajuda, melhor. Quanto antes a gente se preocupar com isso, melhor, os resultados são melhores. E não tem sentido hoje em dia, com tantos recursos, com tantas possibilidades de tratamento, de psicoterapia, né, até de medicação, se for o caso, da pessoa ficar em sofrimento, né, perdendo oportunidade, perdendo tempo na vida, com dor mental, né, com sofrimento. Então, eu acho que a sua pergunta ajuda para a gente incentivar a galera a buscar ajuda, sem esse constrangimento, sem medo, né, sem tabu, sem preconceito. Quando a gente não está bem e esse mal-estar perdura por muito tempo, vamos procurar ajuda, vamos procurar uma orientação profissional, e assim tudo vai ficar melhor, né? A gente falando sobre Setembro Amarelo aí, como o Leandro estava avisando no início do vídeo, e vamos em frente, tá bom? Espero ter ajudado, obrigado pela sua pergunta aí. Tá bom, Leandro? Não sei se eu respondi. Muito bem. E aí, Rafael, respondido? Com certeza, pô. E principalmente foi legal você ter dito o lance do tabu, né? Porque é muito complicado. Às vezes eu percebo que eu e várias pessoas têm um certo bloqueio de falar que tá até chateado, que tá triste. Imagina quando você tá com um quadro depressivo. Então esse lance de quebrar o tabu é muito importante. Mas legal você ter dito que tem os 3 graus também. Porque às vezes a pessoa tá com uma depressão leve,
podendo tratar, e aí vai acabar virando uma depressão pesada porque ela não tá querendo tratar por causa de medo e tal. Então, muito obrigado pela resposta. Obrigado a você. Muito bem, é isso aí. Fred fica por aqui hoje. E não se esqueça que no final o Fred explica.